Estamos em mais uma gravação, por isso cai na prova, preparando as duas turmas do nono ano para essa prova do dia 20. Então, como vocês já podem perceber, nós temos um formato um pouco diferente hoje, né, guris? Ao invés de fazer uma transmissão ao vivo para as duas turmas, eu pensei em gravar um vídeo no mesmo formato, onde fica mais fácil, e eu vou deixar disponível no canal do YouTube, onde vocês podem estudar aí até o dia 20, na segunda que vem. Então vamos retomar, antes de começar a explicação, quais são os três objetos aí de conhecimento, ou os três conteúdos que nós vamos trabalhar nesse vídeo para a prova da segunda-feira. Nós trabalharemos em relação à história geral, a Guerra Fria, logo pós Segunda Guerra Mundial, criação da ONU e toda divisão no mundo entre Estados Unidos e União Soviética. Pelo lado da história do Brasil, estudaremos também o mesmo período, que seria pós-Segunda Guerra Mundial, com a retomada do período democrático e, por consequente, a ditadura e os governos militares a partir de 64, encerrando com um período de redemocratização e a eleição do Tancredo Neves. Então, se vocês deixaram para estudar na última hora, se liga que é isso que cai na prova. Vamos passar aqui, né, mantendo esse tom bem informal, vamos passar para o layout dos nonos anos. Guris, primeiro vamos falar da história do Brasil, né, já que são dois componentes, o período do Brasil democrático e da ditadura militar, então vamos ver todos eles em sequência, e depois a Guerra Fria, que seria esse mesmo período num panorama mais internacional, ou história geral, como nós também conhecemos. Nós temos aqui, né, ao meu lado, né, já os 5 presidentes, vamos retomando o que a gente viu em aula. Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, novamente, de novo, mais uma vez, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Varre Vassourinha e João Goulart. Esses 5 presidentes, né, têm um real destaque. Claro, outras pessoas aqui, pela complexidade do período, até chegaram a governar. Café Filho, Nereu Ramos, Carlos Luz, mas não é o que nós vamos se deter hoje, né? Nós vamos falar basicamente desses 5 que marcam posições diferentes desse período aí de menos de 2 décadas e que foi bem importante para a história do Brasil. Começamos então falando um pouquinho do governo do General Dutra. General Dutra, que era um ministro já do governo de Getúlio durante o Estado Novo, da ditadura de Vargas, que aconteceu de 37 a 45, e com a saída do Vargas ele concorre à presidência e ganha com o apoio do Vargas pelo partido, um dos 2 partidos fundados pelo Getúlio, que é o PSD, e o outro é o PTB, os 2 grandes partidos desse período. Foi para o lado errado. Só que logo, né, com o começo do governo do Dutra, nós temos uma nova Constituição brasileira, nós temos a Constituição de 1946, que tem como princípios básicos, né, um regime político que é uma democracia, ou seja, não é mais uma ditadura, é uma república, é uma federação e mantém como forma de governo o presidencialismo. O mandato a presidente agora muda, passa a ser 5 anos e se garante, diferente do que foi na ditadura do Estado Novo, liberdade de expressão, voto secreto, universal, claro, ainda com algumas exclusões, né? Universal, retomando o que nós já conversamos, não é todo mundo. O universal aqui, por incrível que pareça, sempre deixa alguns grupos de fora, né? Mas nós temos a consolidação das leis trabalhistas, que surgiu durante a era Vargas, em especial na Constituição de 34, e os sindicatos aqui são atrelados, não tem um livre desempenho, uma livre atividade, sendo restrita a algumas questões de greve, certo? Mas é uma Constituição democrática, ela é uma Constituição semelhante à nossa Constituição de 1988, então nós podemos um pouco imaginar, e difere, né, entre essas duas constituições, a Constituição de 37, que é a do Estado Novo, a polaca, e também as constituições durante os governos militares, né, em especial a de 67. No governo Dutra, gente, apesar de sempre o mote que todos esses governos desse período será a questão da modernização, industrialização. No Brasil é impressionante. Modernizar significa industrializar, né? Então todos os governos caminharão nesse sentido. E o governo do General Dutra não vai fugir disso, e
ele vai buscar um alinhamento dentro daquele contexto da Guerra Fria e nós iremos se aliar aos americanos. Dutra é chamado para Washington, tem toda uma grande festividade, nós temos uma concessão e entrada muito grande do mercado brasileiro para essas multinacionais, essas empresas americanas, enfim, que querem investir e fazer negócio no Brasil. Para os americanos era muito interessante nesse período pós-guerra, e para o Brasil, que tinha esse objetivo de industrializar, trazer indústrias para cá é muito bom. O governo Dutra ele tenta desenvolver o Brasil a partir de um plano econômico que foi conhecido como Plano SALT, que seria investimentos em saúde, transporte, mas né, poucas coisas ficaram nesse período. Né? É um período que começa com um crescimento, mas logo a crise econômica desse momento acaba atrapalhando boa parte desses planos. Fica somente a construção da estrada, a gente pode citar aí como um bom exemplo a construção da estrada que liga Rio-São Paulo, que hoje leva o nome do General Dutra, né? Mas essa crise, essa instabilidade que leva a um arroxo salarial, vai dificultando a vida dos trabalhadores, e eles começam a lembrar, quando que nós tínhamos um bom governo? Quando os trabalhadores tinham melhores condições de vida? E aí eles começam, bom mesmo era na época do Getúlio. E ele, Getúlio, que estava aqui em São Borja, na sua fazenda, né, bem gordo, piochado, andando a cavalo, né, senador aqui pelo Rio Grande do Sul, e por quase todos os estados que ele concorreu ele ganhou alguma coisa, impressionante. A figura do Getúlio nunca se apagou. Por quê? O Getúlio ele sai em 45, mas ele não sai com uma imagem rasgada, ele levemente sai, ele mesmo percebe, ele sai antes de ser escorraçado, ele sabe na hora de dar tchau, ele não precisa, né, ser mandado embora. Então por isso ele mantém uma popularidade muito grande, principalmente entre os trabalhadores e as camadas mais pobres da população, que lembram do Getúlio como um cara que conquistou os direitos trabalhistas para eles, né? Eles associam muito ao Getúlio essa imagem do final de semana remunerado, das férias e uma série de garantias que os trabalhadores conquistaram. Getúlio volta, mas que Getúlio que volta agora? O Getúlio que volta não é o ditador Getúlio, nem o revolucionário lá de 1930 que tirou lá os caras do café com leite. O Getúlio que está voltando agora é um Getúlio novo, um novo Getúlio politicamente, claro. É um cara muito interessante de tentar entender e estudar politicamente, porque em diferentes momentos ele vai ter posturas e atitudes diferentes. Agora volta um Getúlio mais democrático, um Getúlio líder populista, um cara que pensa em terminar as desigualdades no Brasil. É alguém muito interessante para se estudar. E mantendo essa lógica de modernização, industrialização, tem um viés um pouco diferente. Ele vai fazer uma defesa do nacionalismo, e a grande marca desse período é a criação da Petrobras. Com isso, evidente, ele acaba entrando em choque com os interesses de grupos, né, que levavam vantagem nessas relações com os americanos ali atreladas já desde o governo do Dutra. A instabilidade e a briga do Getúlio com a oposição, com a UDN, fazia com que a oposição, se utilizando de diferentes instrumentos de mídia, eles batam na memória do Getúlio, na imagem do Getúlio, né, e ele fica muito desgastado. E o começo do fim desse período acontece com um atentado a esse jornalista, em especial o jornalista Carlos Lacerda, que o chefe da guarda, Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, decide encomendar a morte desse jornalista. Não é bem sucedido, né? Um major da aeronáutica que se ofereceu para acompanhar e fazer a segurança do próprio Carlos Lacerda morre brigando com os pistoleiros. Começa uma investigação na aeronáutica, já que quem foi morto foi o major da aeronáutica, e se chega até as entranhas do Palácio do Catete. Com isso, a oposição, o DN, mais parcelas de grupos militares, dos generais, né, optam por retirar o Getúlio, forçam a retirada do Getúlio Vargas do poder, que diz uma frase aí, às vésperas, né, do dia 24 de agosto de 1955, ele larga a frase que só morto ele sairá do catete. E as pessoas achavam que isso era um sinal que ele iria resistir, iria puxar o exército, o Brasil começaria uma guerra civil. Mas não. Esse foi um sinal que ele deu de um suicídio. Ninguém esperava. Então, no dia 24, durante a madrugada e o amanhecer do dia 24 de agosto de 1955, Getúlio Vargas
se suicida dando um tiro no seu coração, 2 dedos ao lado do peito, deixando uma carta memorável, né, que nós tivemos a oportunidade de ler em aula, uma carta onde ele sai da vida para entrar para a história. Com isso, a população entra em comoção, multidões na rua, no velório, e culpando, tem que se refugiar, os golpistas, enfim, precisam se refugiar para não serem mortos nem linchados. Com isso, assume no mesmo dia o presidente Café Filho. Poucos falamos dele na história, ele vai seguir somente o plano do Getúlio, mas vai ser um governo curto, um governo de um ano, porque ele tinha uma doença no coração, ele tinha um problema no coração muito grave, que acaba afastando da presidência, logo um ano e pouco depois de assumir após o suicídio do Vargas. Sai o Carlos Luz, sai Café Filho, entra ele sim, Carlos Luz, mais um golpista, vai ficar 3 dias, tá bem difícil hoje, vai ficar 3 dias somente no poder, porque vai tentar dar um golpe e vai conseguir ser impedido esse golpe pelo importantíssimo general Henrique Lott. Né? Ele deu um golpe no golpe, ele deu um golpe preventivo. Isso por quê? Né? O que tem por trás dessas tentativas de golpe também aí nesse período? Acontece, no meio de toda essa discussão, uma eleição presidencial, né, para pensar no sucessor, né, de Getúlio Vargas, e vence de forma não consolidada, de uma forma bem discutível. Não existia ainda a figura do segundo turno, esse elemento que nós temos hoje durante os processos eleitorais. Vence o JK por uma margem muito pequena. Então, quem perdeu não sabe perder. Como nós já brincamos em aula, né, no Brasil, né, que nem torcida de futebol, alto bullying agora com o Grêmio nunca perde, né, o Grêmio ou ganha ou ele é roubado pela arbitragem. Na política, de igual forma, ou tu perde, né, ou quer dizer, ou tu ganha ou tu foi roubado, às vezes foram fraudulentas, né, as pessoas não aceitam isso democraticamente. Mas ok, isso é um problema sociológico que nós vamos tentar entender um dia no futuro. Então, o Henrique Lott dá esse contragolpe para garantir a legalidade, afasta Carlos Luz e acaba assumindo então Nereu Ramos, o presidente do Senado, que conclui esse mandato conturbado de Getúlio Vargas até a posse de Juscelino Kubitschek. Passando aqui agora para vocês, aqui tem a imagenzinha uma reportagem do jornal O Extra, né, uma edição extra do jornal A Última Hora, que fala do suicídio do Vargas. Então aqui está o JK, como eu tinha comentado agora há pouco. Né, o JK ele assume com um plano, né, um plano audacioso, que seria de desenvolver o Brasil 50 anos de atraso nos 5 anos de governo dele. Então, 50 anos em 5. Plano de metas. Esse era o grande nome, é o que, enfim, eu cobrarei na prova e a vida cobrará de vocês, porque é o que se ficou do Juscelino Kubitschek. Então, nós temos uma política, de novo, de industrialização, né? O Brasil vai trazer diferentes, né, empresas para a indústria, principalmente automobilística, é algo visível, né? Diferentes indústrias vieram, mas a automobilística ela é visível. O Brasil começa a ter em torno de 500 mil novos carros por ano, imagina. As cidades que antes, né, eram tranquilas, agora começa, né, uma vida muito mais semelhante ao que nós temos hoje, com muitos carros, caminhões e por aí vai. Né? Mas outra grande marca do governo do JK, que é onde estaria essa foto aqui acontecendo, foi a construção da nova capital federal, o antigo projeto do Dom Pedro, que era a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país, no coração do país, né, a construção de Brasília, que se conclui, né, no início dos anos 60, ainda dentro do governo do JK. Só que, gente, né, como a gente já brincou em aula, se para fazer a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas, né, se roubou muito, imagina construir uma capital nova, se roubou demais, teve inúmeros escândalos e a imprensa batia nisso. Então surgiu um salvador da pátria, um cara que varreria a corrupção no Brasil, e esse cara se elege, né, cuidado com os salvadores da pátria, né, nós teremos sempre vários e ano que vem parece que teremos mais. Acaba assumindo Jânio Quadros. O Jânio Quadros, esse sujeito de óculos, bigode, dando a mão para o Che Guevara, né, ministro cubano nesse momento,
uma grande condecoração, né, do Cruzeiro do Sul para ele. Imagina, um comunista recebendo prêmios, mas ele não ia acabar com a corrupção dessas males da esquerda no Brasil. E ele traz o, né, Che Guevara, também o Yuri Gagarin, né, e uma série de outras personalidades para marcar posição de um Brasil com uma política externa independente. Nós não mais somos submetidos aos interesses norte-americanos, somos os líderes do terceiro mundo, né, o Brasil grande, não vamos, né, se acadelar atrás de grandes potências. Só que isso é impossível, gente. No contexto de Guerra Fria, no auge da Guerra Fria, o Jânio Quadros não tem como fazer essa política. Nenhum grande país tem como se afastar desse jogo, né, nesse mundo polarizado, né, nessas duas grandes superpotências. E isso acaba desgastando o governo, sem contar outras medidas moralistas, né, proibir biquíni, proibir rinha de galo, meu Deus, e agora o que nós faremos para se divertir? Não poderia fazer uma fezinha, um dinheirinho nos galinhos? Muito menos também corridas de cavalo. Então ele vai criar brigas aí com diferentes setores e do nada, dizendo que forças ocultas o fizeram forçar a isso, ele acaba, deixa eu apertar aqui, isso, forças ocultas o fizeram renunciar à presidência, né? E ele renuncia, só que o seu vice-presidente, João Goulart, que era de partido oposto, algo muito estranho também durante essa eleição, se podia votar para presidente e vice. Talvez não teria acontecido o que aconteceu com a Dilma e Temer, talvez, quem sabe, mas se podia votar, né, em candidatos diferentes, de partidos diferentes, não na mesma chapa. Então, vence por essa ala conservadora, moralista, o Jânio Quadros, e os progressistas conseguem eleger, né, o vice-presidente, que é o João Goulart. João Goulart estava nesse momento da renúncia na China comunista, fazendo acordos comerciais, né? Tá, ok, tudo bem. E aí nos grupos de WhatsApp da época bombavam, né? Se tivesse lá os nossos avós e bisavós estariam lá, né, fazendo textão, dizendo que ele voltaria com o exército chinês para implementar a ditadura comunista no Brasil. Longe disso, gente, longe disso, né, ele tem uma ideia do trabalhismo, reformas sociais muito semelhantes à continuação de um projeto varguista, né, então, mas ok. Essa ala conservadora brasileira, ela é muito forte, ela faz muito barulho, né, e se tramou, então, novamente um golpe com os mesmos atores, os mesmos personagens de 54, os mesmos personagens de 55, ali antes da posse de JK. Agora eles tentam novamente. E não acontece o golpe que viria a acontecer em 64 pela figura, né, de Leonel de Moura Brizola, em especial aqui no Rio Grande do Sul, e aqui vocês têm um protesto se organizando, que o Rio Grande do Sul resistirá, né, contra o golpe, todos a Assembleia, está ali no fundo. E realmente, né, começa uma campanha pela legalidade, para que se cumpra a lei e se cumpra a Constituição, que definia o quê? Que o vice-presidente assuma, não, um golpe, né, como estava se tramando contra o João Goulart, coitado que sofrerá o golpe em 64. Se organiza e acaba se fechando, e o terceiro exército, né, o Comando Regional do Sul, apoia o movimento do Brizola, o que acaba esvaziando o movimento golpista lá em Brasília e no Rio de Janeiro. Mas como se entra um acordo aqui? Né? Se entra um acordo que o Brasil passaria a ser parlamentarista. O Brasil, por 2 anos, teve uma experiência parlamentarista. E, adivinhe, o primeiro-ministro é quem? O interminável, o infindável, que nós falaremos hoje, nesse último momento, Tancredo Neves. Né? Tancredo Neves, que foi ministro do Getúlio, ministro da Justiça, se eu não me engano, volta com a figura do primeiro-ministro e depois vai ser eleito indiretamente em 85 presidente da República nesse período de redemocratização, reabertura política. Né? Então, Tancredo Neves tem essa figura aqui, que é o primeiro-ministro desse governo parlamentarista. Só que o parlamentarismo, né, deveria ser aprovado, deveria ser sancionado, podemos achar um termo jurídico mais correto, mas enfim, teria que ser aprovado pela população num plebiscito, que somente aconteceu em 1963. Esse plebiscito acabou estipulando a volta do presidencialismo e o retorno do poder executivo das decisões do país,
da administração do país para as mãos de João Goulart. Ele então começa uma série de tentativas de reformas. A grande marca desse período são as reformas de base, que ele pretende fazer: a reforma agrária, a reforma educacional, a reforma tributária, uma série de reformas que o Brasil precisava, e isso faz, né, com que novamente essas elites golpistas, desde 54, vêm tentando dar o poder, agora com o apoio popular de pessoas que tinham medo dessas mudanças, conseguem então uma base, né, para dar tchau para o João Goulart e dar um golpe militar no dia 31 de março de 1964, que logo em seguida essa junta militar, né, esses milicos ali fazendo saudação, colocam na presidência o Humberto Castelo Branco, cearense, está aqui na frente, né, e acaba colocando ele como presidente da República para voltar à ordem e evitar essas tentativas de reformas propostas pelo João Goulart. Claro, aqui é muito parecido às discussões daquela época, como se fossem grupos do WhatsApp de hoje em dia. Ah, o Jango é comunista, vai implementar o comunismo, vamos salvar o Brasil, a Revolução Gloriosa. Enfim, gente, o que nós podemos entender, tentando tirar esse elemento, é que um grupo se organizou para afastar o João Goulart da presidência, para que se mantenha o status quo, né, o status ou a situação que estava até então, né? E esse governo do Castelo Branco deveria ser um governo provisório. O Castelo Branco era, né, de uma elite assim, intelectual militar, não era linha dura, como nós veremos daqui a pouco, né? E ele era para ser um governo de transição, né? E então falaremos a partir de agora dos governos militares, da ditadura civil-militar no Brasil, que durou aí de 64 até 1985, né? Então, do Castelo Branco até a eleição do Tancredo Neves. Então, nós tivemos, gente, também 5 presidentes militares, sem contar alguns momentos que a junta militar assumiu. Então, nós temos o primeiro governo, que é o do Castelo Branco. Depois assume o Costa e Silva, que está ali no cantinho. Está aqui no cantinho de óculos. Aqui. Né? Depois nós temos quem assume é o general Médici. Depois Geisel e, por fim, Figueiredo. João Batista Figueiredo. Uma curiosidade aqui para nós que somos gaúchos, né? Todos eles ou são gaúchos ou tiveram sua formação militar no Rio Grande do Sul, algo que pode nos orgulhar, ou não sei, se dependendo do nosso ponto de vista aí, se nós gostamos de ditadores ou gostamos de ter mais presidente que os outros países, outros estados, né? Olha aqui, o Sul é meu país, está na minha cabeça. Mas enfim, gente, o que interessa aqui no caso é que nós temos uma tradição muito forte, né, desde o Getúlio Vargas, uma tradição autoritária, né? Se nós relembrarmos ainda do Partido Republicano Rio-Grandense, lá com Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, nós vemos que nós temos uma tradição no Rio Grande do Sul de governos autoritários, né, algo de se pensar sobre o futuro do Rio Grande do Sul. Mas enfim, fechando esse parênteses, que eu não consigo nem num vídeo gravado não fazer esse parênteses, nós temos, né, durante o governo Castelo Branco, alguns atos institucionais, né? A figura ou a criação desses atos institucionais são elementos bem interessantes, porque eles permitem que se criem leis acima de leis. Eu acho que é a melhor forma de tentar definir. Juridicamente tem termos mais adequados. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que se pode modificar alguma regra, se pode modificar alguma lei, né, simplesmente pelo canetaço do presidente da República. Então nós temos, por exemplo, cassação de direitos políticos. Depois nós teremos outro ato institucional que vai terminar com os partidos políticos e vai criar um bipartidarismo brasileiro, a Arena e MDB, que são os 2 partidos. Também teremos uma mudança das eleições gerais, aí que teríamos para governador, para os governadores dos estados, né? Fechamento do Congresso Nacional, depois convocação para a nova Constituinte, enfim, nós temos vários. Mas, em especial, já no governo do Costa e Silva, é a instituição do AI-5, então coloquei essa imagem para representar a questão da censura, porque aqui não é mais um governo de transição, passa os militares, essa linha militar, a linha dura, assume com o objetivo de se manter no poder. E se usa de elementos de repressão, de forte perseguição, né, contra os opositores do regime, né? Então,
diferentes opositores, de alas mais liberais até alas mais de esquerda, né, nós temos perseguições em massa. Então nós temos lá desde o Carlos Lacerda a João Goulart, que já tinha saído do país, né, o Brizola, enfim, Partido Comunista, nós temos, enfim, diferentes alas do Brasil, né, da política brasileira que estão contra esse regime, esses estados do regime, né, começam a ser perseguidos. E isso atinge, né, e tem diferentes manifestações na arte, na música, no cinema, em novelas, no jornalismo, enfim, tem um eco em diferentes lugares. O AI-5 vigorou por 10 anos, né, e por 10 anos a gente estipula que é o período de chumbo, né, os anos de chumbo, os anos em que teve um momento mais forte de repressão de pessoas opositoras ao regime. Avançando, né, nós temos o milagre econômico, né, e aí aqui eu coloco a imagem do nosso Pelé, o nosso rei do futebol, né, deveria estar outro cara aqui, outros reis nós tivemos do futebol que mereceu talvez mais destaque, mas ok, né, o Pelé teve uma grande utilização pelo governo militar, né, daqui ó, o general Médici, se utilizaram para mostrar que o Brasil estava um país melhor, viu? Estamos reprimindo quem é opositor, mas porque eles querem o mal do Brasil. Nós fazemos o Brasil crescer, a economia está crescendo em nível, hoje a gente brinca, nível chinês. Embora os chineses acho que não estão nem crescendo mais tanto. Né? E estamos tão bem que até a Copa do Mundo nós ganhamos o tri do mundo, derrotamos as maiores potências, viu? Esse é o Brasil que dá certo. Né? Então, começam campanhas do Brasil, ame ou deixo, né? Então, ó, aqueles caras estão fora do país porque não amam o Brasil. Se amassem o Brasil, ficavam aqui e ajudavam a construir um país melhor. Né? Então, a propaganda é muito utilizada, né, como elementos de censura. Proibiam que algumas reportagens, algumas notícias, algumas interpretações não pudessem ser feitas. Se criou muito espaço para falar de futebol, de esporte, e aí aqui se construiu mitos, né, como o nosso Pelé, né, o rei do futebol. Continuando aqui para encaminhar agora para o final do governo militar, até porque não vou perguntar especificamente de cada governo, já que cada grupo trabalhou os governos de forma especial, mas assim em linhas gerais, nós temos o retorno do exílio de diferentes personalidades ou líderes políticos. Então eu botei aqui a volta do Brizola, que é muito importante, que ele é um político de esquerda, um político de oposição ao governo, que foi governador do Rio Grande do Sul, lá na campanha da legalidade, é ele que fez o Jango assumir, e volta aqui eleito governador no Rio de Janeiro, né, em Guanabara. Então é muito interessante perceber como essas figuras não são locais somente, são figuras nacionais. Então a volta do Brizola é um bom simbolismo aqui. Outra questão, que é da anistia, do perdão dos prisioneiros políticos, também nós temos, né, a questão da volta dos partidos. Claro, aqui são partidos mais ligados com a atualidade, mas nós temos o surgimento do PMDB, oriundo, né, do MDB, e desse partido, por exemplo, nasceu o PSDB, os sindicalistas com os universitários fundaram um outro partido, que é o PT, o PDT surge de uma briga pelo nome, pela sigla do PTB, enfim, gente, então nós temos uma volta, né, do pluripartidarismo no Brasil nesse período, né, então todas as figuras que estão voltando acabam criando, né, conforme o seu nicho, novos partidos políticos. Então o que marca realmente o final é o projeto, né, as manifestações em prol das campanhas pelas diretas já. Né, a Constituição de 60 a Constituição Militar, né, ela vai colocar como a decisão para a escolha do presidente como algo que depende do Congresso Nacional, né, do Colégio Eleitoral, né, que não é então um voto do povo diretamente, sim de representantes desse povo. Então esse projeto das diretas já, né, o Dante de Oliveira, né, esse deputado que propôs a lei e acaba dando nome a ela, mobiliza milhões de pessoas nas ruas, as capitais, multidões na rua, né, transmissão ao vivo, o pessoal cantando, dando a mãozinha, né, queremos votar para presidente, né, queremos votar para presidente, e eles vencem a eleição, mas não o suficiente para modificar a Constituição.
Então vocês podem ver aqui, gente, né, que o projeto, apesar de ter ganho, né, com 298 votos, a 65 não, mas o 113, esse númerozinho aqui, ó, de ausentes, inviabiliza a mudança no sistema eleitoral e acabamos, né, tomando o primeiro 7-1 aqui no processo de redemocratização, né, o 7-1 nosso de todos os dias. Esse projeto, né, das diretas já perde, mas pelo menos ok, gente, perdemos, mas então, pelo menos o cara que a gente gosta, vamos eleger ele. Então que esse Congresso eleja, e então concorre aí a presidência aqui, Tancredo Neves, do lado do vice aqui, ó, o Sarney, né, o último dos coronéis lá do norte, do nordeste do Brasil, né, bom, vamos fazer, e aí venceu o Tancredo, venceu, festa no Brasil, e aí nas vésperas de assumir, o Tancredo adoece, não assume, aí o Sarney assume provisoriamente, e o Tancredo morre. Segundo, 7-1, ou que nem pouca gente lembra, o Brasil toma 7-1 da Alemanha e depois 3-0 da Holanda. Acho que pode ser aí essa boa analogia para se fazer. Que morre o Tancredo Neves, esfria drasticamente o entusiasmo popular. Mas enfim, o Sarney acaba assumindo o governo para tentar controlar a inflação e convoca, né, uma Assembleia Constituinte que em 1988, chefiado por Ulisses Guimarães, né, um deputado de São Paulo, acabam aprovando e dando essa nova Constituição, essa Constituição brasileira atual, Constituição cidadã, né, com uma série de direitos e deveres e que nós utilizamos deles até hoje. Então, né, esse começo dessa redemocratização pós-governos militares, ele se torna bem complexo, né, não foi bem como o povo queria. Então nós vamos eleger o primeiro presidente só em 89, que é o Fernando Collor de Mello, que sofre um processo de impeachment, né? Então é um começo bem complicado para essa democracia no Brasil hoje, nessa nova república, né, que nós vivemos hoje, nessa nova etapa republicana. Então, passando, gente, né, encerrando aqui essa parte de história do Brasil, vamos olhar um paralelo com o que está acontecendo no mundo, na história geral, em especial nessas briguinhas, nesse conflito geopolítico entre Estados Unidos e União Soviética, os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente os russos, toda a Europa Oriental, até ali, inclusive a Alemanha e o nazismo, acaba derrotando os americanos, com a Europa na parte ocidental, liberta a França, parte da Itália, né, e acaba tendo uma boa área de influência. Então, como se fosse um bom jogo de tabuleiro, né, como se fosse um jogo de War, embora essa geração de vocês não jogue mais War, né, acaba sendo uma disputa por diferentes territórios, áreas de influência que se manifesta economicamente, ideologicamente, sociologicamente e todos os meios possível, né? Então, como se organiza economicamente, por exemplo? Nós vemos numa reconstrução do pós-guerra. Então, em 1947, os americanos começam o Plano Marshall, que é um plano de desenvolvimento econômico para os países que aderirem, abraçarem a causa, né, somos todos América, né, USA, USA, começa a gritar lá nas Olimpíadas. Já, né, a União Soviética começa um outro conselho, um outro plano, que seria a Comecon, que seria a mesma coisa, só que para quem abraçasse, né, essa ideia soviética. Já no plano ideológico, a doutrina Truman representa a tentativa dos americanos de se livrar da ameaça comunista no Brasil, e a Cominform é o comitê que vai unir os partidos comunistas que querem se livrar desse capitalismo opressor americano. Ou seja, um tem um, o outro tem outro. Essa é a grande marca da Guerra Fria. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. E assim vai. Militarmente, então, se os Estados Unidos entrar numa guerra, ele aciona a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a União Soviética aciona o Pacto de Varsóvia, essa aliança militar entre os países comunistas, socialistas, aliados à União Soviética. Isso se manifesta, gente, nessa corrida armamentista e diferentes conflitos que acabam acontecendo também nesse período, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, né, que os americanos vão se meter lá na Coreia, o que a União Soviética vai se meter no Vietnã, vai se meter no Vietnã.
enfim, porque faz parte desse período, dessa corrida armamentista. Um faz um míssil, o outro faz um míssil maior ainda, né? Lembrando aqueles desenhos do Papaléguas, né? Quase brincando, certo? E também a corrida espacial, que para nós tecnologicamente nos deixou uma herança muito positiva, questão do satélite, uma série de tecnologias que avançaram. Nós temos os russos enviando o primeiro, né, satélite para o espaço, o primeiro ser vivo, a Laika lá em cima no cantinho, o primeiro homem. Então os americanos disseram: agora a coisa ficou séria, reestruturaram toda a NASA, toda a pesquisa científica americana, e conseguiram enviar lá em 1969 o primeiro homem à Lua, e nós temos aqui, né, um grande marco tecnológico dessa briga entre as duas grandes potências. O grande símbolo visível, gente, nós já discutimos em aula, né, já fizemos uma avaliação sobre a Guerra Fria também, já corrigimos em aula, que é a criação do Muro de Berlim, que é algo visível, né, é a estrutura visível dessa separação entre os dois blocos, né, essa divisão de Berlim que fica dentro do território da Alemanha Oriental, né, essa divisão aí criando, né, um muro realmente físico. Não é simplesmente as pessoas estão divididas, não, divididas fisicamente, tem um muro que separou, né, cortou parques, cortou até cemitério, né, e é um grande símbolo, da mesma forma que quando ele cai, né, no final dos anos 80, é um grande marco do fim aí desse momento da Guerra Fria e da vitória, podemos dizer assim, americana nesse período. E em especial com a saída, né, com a dissolução, com o desmanche aí da União Soviética no início dos anos 90, né, acaba os Estados Unidos criando uma nova forma de interpretação, da mesma forma que muda um pouco seu objetivo, né, no mundo, acaba buscando outras influências no Oriente Médio. Nós temos uma série de outros de conflitos, né, novos vilões mundiais. Nós brincamos, né, que são agora os terroristas muçulmanos, não mais os comunistas. Né, comunismo, eles não gostam, é no Brasil que a gente parou nos anos 60, né, mas em relação aos americanos, né, eles vencem e começa uma era da globalização, uma era do neoliberalismo, né, influência americana em diferentes áreas, né, abertura de um capitalismo, enfim, vitória americana acaba levando a expansão daquele ideal de liberdade econômica, né, de não intervenção, para os interesses americanos, né, até mesmo a Rússia acaba abrindo e virando um país hoje economicamente capitalista, tal qual a China. Então, gente, não sei quantos minutos deu, porque a gravação aqui não aparece o tempo exato, mas a prova, como eu disse para vocês, né, ela vai retomar 3 áreas, 3 conteúdos da Guerra Fria, vai retomar no Brasil democrático, ditadura militar, e também terá ali 5 questões extra bônus, retomando assuntos que nós já discutimos ao longo do 6º, 7º e 8º, que vai valer como um diferencial, como uma avaliação extra para quem está precisando de pontinho e pretende não continuar na escola no ano que vem, passando para o ensino médio e seguindo a vida e nos visitando sempre que tiver oportunidade. Mas quem ainda gosta do colégio e quer usar o pacote estendido, né, estaremos aí no ano que vem ensinando a mesma coisa, tem mais uma chance para passar de ano. Brincadeiras à parte, galera. Bons estudos, né? Última prova, né? Enfim, grande encerramento de história, né? Um ciclo que nós fizemos juntos desde a pré-história até aqui agora, final do século XX. Se esforcem, galera, né? Boa prova para vocês e se vemos na segunda-feira. Tchau, tchau.